antes de começar a falar sobre tudo que a gente vai ver aqui, sobre todo o conteúdo em si, eu queria falar um pouco sobre o que é o adestramento, na minha opinião, todo esse conceito de treinamento de cães. Quando se fala em treinamento de cães, a gente sempre vem em mente essa questão de sessões de treino fechadas. Então, vou pegar meu cachorro, eu vou dedicar 15 minutos do meu dia para ele, eu vou fazer 3 sessões de treinos para que a gente possa, para que ele fique educado e tal. Eu acho que se a gente conseguir ter uma visão de treinamento de cães como uma coisa mais ampla, ou seja, a educação do cachorro, então a coisa andando 24 horas por dia, no dia a dia dele, a gente vai ter muito mais facilidade para lidar com o comportamento dele e vai ser muito mais fácil de lidar com tudo em geral. Então, o meu foco aqui vai ser explicar por que os cachorros fazem o que eles fazem, como eles aprendem, como tudo acontece na cabeça deles, para que a gente tenha uma visão aberta, uma visão de cima de como tudo isso funciona e como a gente pode fazer para intervir nisso de forma que seja fácil para ele entender e que fique perfeito para a gente. Então, só deixando esse conceito bem à vista. Não ver o treinamento de cães como uma coisa de várias sessões de treino, ver como a educação geral do cachorro, porque o aprendizado é uma coisa que acontece 24 horas por dia. Então, toda vez que ele faz alguma coisa, seja latir para alguém, seja parar e se deitar em um canto, seja receber uma pessoa, tudo isso ele está aprendendo. O aprendizado do cachorro é uma coisa que acontece o tempo inteiro e ele basicamente vai se comportar de forma que o ambiente mostra para ele que ele tem que se comportar. O cachorro ele aprende totalmente na função de ação e reação. Então, se a gente tiver isso em mente, vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir abordar todas as questões dele futuramente. E outra coisa que eu queria falar um pouco antes é essa questão do treinamento de cães. Hoje em dia, ele ficou muito dividido em 2 mundos. Porque durante muito tempo o treinamento de cães ele foi feito de uma forma um pouco mais bruta, digamos assim. Então, o adestramento de cães era feito na função do enforcador. O primeiro grande livro de adestramento era de um coronel prussiano e ele falava que a gente só conseguiria o respeito do cachorro através de intimidação, através de imposição física. E hoje em dia a gente vê que a coisa não é bem assim. Então, durante muito tempo a gente seguiu esse padrão de enforcador, de punir o cachorro quando ele fizer o errado, de tentar ser o líder do bando dele e toda essa função. E hoje em dia a ciência acabou levando o treinamento de cães para uma outra direção. O pessoal que treinava animais marinhos, treinava aves, mas principalmente focos animais marinhos, que eles não tinham como ter esse contato direto. Então não tem como tu colocar um enforcador num golfinho, não tem como tu punir fisicamente uma baleia. Eles acabaram tendo que desenvolver outras formas de conseguir passar a mensagem, e isso acabou sendo levado para os cães por consequência, e fez com que todo o treinamento de cães tomasse outro rumo, que hoje em dia acabou ficando separado nos treinadores tradicionais e nos que chamam os treinadores positivos, que são os que evitam qualquer tipo de intimidação, focado mais nessa questão científica da coisa. Então a minha missão aqui é fazer com que vocês entendam toda a parte científica da história, então não só se focar nessa questão de protocolos. Então, se o cachorro pula, tu tem que fazer isso, isso e isso. Se o cachorro faz xixi no lugar errado, tem que fazer isso, isso e isso. Então não focar em fórmulas, mas sim entender por que eles fazem isso e como eles fazem isso, de forma que a gente não precise depender de um protocolo, que a gente possa criar o nosso protocolo e personalizar tudo isso para esse cachorro em si. Tá? Então eu não vou necessariamente focar em protocolos, o foco vai ser realmente falar da parte teórica, obviamente colocando na prática depois para ficar mais fácil de entender, mas eu quero abordar todos os aspectos que fazem com que o cachorro aprenda. Um ponto que dificulta toda essa questão do aprendizado é a teoria da dominância. Durante muito tempo o treinamento de cães foi baseado inteiramente na função da teoria da dominância, e como a nossa única meta ser líder do cachorro nesse grupo. Então, como se no momento que a gente conseguir estabelecer essa liderança, a gente vai ter um controle maior do cachorro. Só que esse estudo de dominância, ele acabou tomando outras direções depois, e até o próprio pessoal começou esse estudo, voltou atrás. Então a gente sabe hoje em dia que o cachorro, que a organização social do cachorro não é exatamente como um grupo de lobos. A gente não pode só pegar os comportamentos do lobo e passar de forma literal para o cachorro, e aliás nem os lobos se comportam dessa forma, de só impor fisicamente a vontade deles de forma que eles se tornem o líder do bando. Então com o cachorro a gente vai trabalhar muito mais com cooperação do que de fato tentando liderar ele. Então outra coisa que é legal a gente focar é tentar quebrar esse padrão de tentar ser o líder da nossa matilha, porque o cachorro ele não está numa tentativa desesperada de nos liderar 24 horas por dia. O cachorro ele trabalha com a gente de forma meio cooperativa. Se a gente cooperar com ele, a gente vai ter uma resposta muito mais agradável. Então, como os cachorros pensam, como os cachorros aprendem, como eles entendem. A gente tem um padrão antigo que foi moldado, provavelmente, a gente chama de padrão Disney, foi moldado por esses filmes, né? Tantos filmes como Nesse,
como A Incrível Jornada, ou os desenhos como A Dama e o Vagabundo, todas essas coisas com cães, onde era colocado personalidades de pessoas mesmo. Então os cachorros viviam toda uma aventura e os cachorros faziam tudo como uma pessoa faria. Isso acabou fazendo com que as pessoas, mesmo que inconsciente, humanizassem os cachorros nesse aspecto, na questão do aprendizado. Então a gente vê super normal, a gente vê pela internet bastante esses vídeos de o cachorro fazendo uma cara de culpa porque ele destruiu tal coisa, o cachorro que ele sabe que está fazendo errado, mas ele faz de qualquer forma porque ele tem birra. Culpa, birra, todas as coisas são comportamentos humanos. Tá? Então eles não se aplicam aos cães. Os cães, eles são animais amorais, então eles não têm esse senso de certo e errado, eles fazem o que funciona para eles, eles se baseiam no que é seguro, no que é perigoso para eles, e eles fazem o que vai dar certo, seja para conseguir coisas boas ou para evitar que coisas ruins aconteçam para eles. Então a gente tem que tentar fugir também dessa visão que a gente tem de humanizar os cães e ver, infelizmente, os cães mais como máquinas. Não que eles sejam máquinas, mas o aprendizado deles funciona de forma bem simples, bem literal. Ou seja, o que funciona, ele vai querer fazer, e o que não funciona, ele vai parar de fazer. E é mais ou menos isso que a gente vai se basear.